Olá, poderoso e poderosa! Você sabia que a grande maioria das pessoas vive um filme que não queriam viver? Acabando de assistir a esse filme agora, eu me dei conta justamente que a grande maioria esmagadora das pessoas fazem exatamente isso em suas vidas. Elas deixam que outra pessoa façam o roteiro, a edição, deixam que outras pessoas sejam o protagonista. Quem é o protagonista? É o artista principal, aquele que sempre brilha. E a grande maioria das pessoas vivem o filme de vida como sendo apenas um coadjuvante. O coadjuvante é aquela pessoa que fica olhando de longe, vai passando na rua só de enfeite, de composição da cena. Não são os atores principais do seu próprio destino, de sua própria vida. E sempre reclamam e sempre se queixam que outras pessoas escreveram aquele filme que não querem viver. Mas que de fato, quem poderia assumir o total controle é a própria pessoa. Cada um de nós tem o controle do filme que a gente deseja viver em nossa vida. Esse controle, ele pode ser aprendido a ser usado. Eu quero primeiro, antes de te ensinar como usar o controle do filme da sua vida, eu quero primeiro fazer uma pergunta para você. Se você estivesse assistindo a um filme de guerra, de violência ou de terror, que você não queria estar nele, você permaneceria nele? Óbvio que não. Ou você sairia, ou você daria um jeito de desligar a televisão, ou sairia do cinema, mas você não permaneceria nele. A não ser que gostasse do sofrimento. Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas, apesar de viverem dentro de um filme que são de extremo drama, ou de extremo terror, de extrema limitação, de extrema tristeza, elas fazem questão de permanecerem ali dentro. Por algumas razões. Algumas não sabem que apenas elas têm o controle de sair de dentro desse filme e fazer com que a vida delas se torne outro filme. Deixa de ser aquele filme de drama ou de escassez ou de pobreza e passa a ser um filme de romance, um filme de riqueza, um filme de luxo, um filme de grandiosidade. Qual é o gênero do filme que você quer viver na sua vida? E o primeiro passo para ter o controle do filme que você quer viver em sua vida é desejar ser o protagonista, desejar ser o ator ou atriz principal, desejar assumir o controle, desejar escrever qual é o roteiro daquele filme, qual é a cena, onde vai viver, onde vai morar, onde vão ser as férias, onde vai trabalhar. Ser, além do protagonista, o ator ou a atriz principal, seu diretor, a pessoa que conscientemente dirige toda a cena, onde vai estar posicionado, em qual lugar, em qual momento. E mais, ser o autor desse filme. Você mesmo, quando nós, você e eu, queremos ter o controle do filme que queremos viver em nossa vida, precisamos ser o autor dessa história, precisamos ser o diretor da cena e precisamos ser o protagonista. Nós que temos que fazer tudo. Não pode ser o autor, o governo. O autor não pode ser o clima, o tempo, ou o cônjuge, ou qualquer outra situação que você acredita que foi construído, que foi dirigido para que você viva naquela situação. Quando você decide ser o autor da sua vida, é você que escreve o roteiro que quer viver. O protagonista, você, assume o quê? Exercer o papel. Exercer o papel quer dizer assumir a responsabilidade. Ler o texto que tiver que ler, aprender o que tiver que aprender, fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, assumir as habilidades, as disciplinas necessárias, exercer o total controle do domínio de sua própria existência. E não presumir que é outra pessoa que dirige a sua vida e que você só está nesse filme porque outras pessoas querem que você viva assim. O filme é seu. Você é o dono e dona dele. Ele vai ser na sua vida, a sua vida vai ser o filme que você desejar viver.
Como é que se faz isso? Próximo passo, depois de querer e assumir o controle e saber que depende exclusivamente de você, eu vou te dizer um dos meus segredos favoritos. Eu descobri isso há alguns anos atrás. E eu acreditei nesse segredo com a ingenuidade de uma criança. Eu assumi que era exatamente assim que funcionava. E em algumas experiências na minha vida foi exatamente assim que funcionou. E eu comecei a praticar. E quanto mais eu praticava, melhor eu me tornava. Quando você acredita em algo com a ingenuidade de uma criança, você passa a acreditar que tudo é possível. Desde que você nasceu, de fato tudo era possível. Quando você era criança, você não via limitação em nada. Talvez você lembre que você queria ser o quê? Eu queria ser Mulher Maravilha. Até hoje eu acho que eu posso ser Mulher Maravilha. Você queria ser o quê? E a questão toda é, quando a gente vai crescendo, ao nosso redor vem pessoas que aprenderam também equivocado e que nos transmitem aquilo que aprenderam, que é difícil, que a vida é muito sofrimento, que é sempre assim. Seu avô foi pobre, seu pai foi pobre, você vai ter que ser pobre. Você está vendo que é um mundo de limitação e de escassez e você ousa dizer quais são os seus sonhos? Pare de sonhar! Como é que você ousa pensar dessa maneira? Foi assim comigo. Mas quando eu descobri isso que eu quero compartilhar com você agora nesse vídeo, eu passei a duvidar de tudo que até então eu acreditava. Então tudo que me ensinaram que era o correto, de que não podia realizar nada, de que eu ia ter que levar aquela vida para sempre, eu passei a duvidar disso. E se não for verdade o que as pessoas estão dizendo? E se de fato eu puder viver como outras pessoas vivem? E se aquela pode, por que eu não posso? E o que aquela fez que aprendeu a viver daquela maneira? E por que aquela nasceu daquele jeito e está daquele jeito? E é começar a se questionar sobre possibilidades de ter um filme diferente na sua vida que você começa a despertar o desejo em você de viver um filme diferente. Daqui a pouco você tem o próximo desejo, que é aprender as habilidades necessárias que o protagonista precisa saber. Que habilidades são essas? Como é que eu aprendo mais? Como é que eu sou mais disciplinado? Como é que eu me desenvolvo mais? Aonde estão as informações? O que mais que eu posso ler? Como eu posso substituir meus hábitos? E você vai cada vez mais se fortalecendo. E continua afirmando para você, dentro do seu íntimo, no mais esconderijo, no mais guardado íntimo seu, a certeza de que você pode. É possível para você. E eu vou te detalhar algo bem íntimo. Quando eu aprendi isso alguns anos atrás, eu simplesmente passei a acreditar tanto como a ingenuidade de uma criança que eu comecei a fazer exercícios simples, como aprendi em alguns livros, aprendi em alguns cursos, em alguns vídeos, como esse que eu te ensino agora, e eu comecei a praticar. Existe uma diferença de acreditar e de praticar, mas a gente só realiza na nossa vida quando a gente pratica de fato. E uma das práticas do que eu aprendi foi, por exemplo, fazer uma caixa de sonhos ou um quadro de sonhos. Eu tenho o meu quadro de sonhos, mas como no quadro não cabem todos os meus sonhos, eu comecei a fazer a minha caixa de sonhos. Essa minha caixa de sonhos, ela tem vários sonhos já realizados, inclusive. Outros que vão ser realizados. Mas esse aqui que eu vou te mostrar agora é a prova de que é exatamente assim que funciona. O que eu vou te mostrar agora tem algumas imagens dele. Como é que funciona a caixa de sonho? É você colocar aqui dentro imagem, que o nosso cérebro identifica imagem, ele reconhece imagem. Imagem, emoção e repetição. É assim que a gente sintoniza a frequência do que a gente quer realizar. Bom, algumas imagens aqui dentro desse sonho. Eu sei que está bem pequenininha, talvez você nem consiga ver direito, mas isso aqui, eu queria ter um cinema na minha casa. Quando eu desejei isso a primeira vez, parecia uma coisa tão louca que eu tinha vergonha de sonhar isso. Aliás, não era vergonha de sonhar, porque veio dentro de mim. Então, se veio é porque era possível de eu realizar. Mas eu tinha vergonha de dizer para outras pessoas, porque quando esse sonho nasceu em mim, eu estava numa situação muito difícil da minha vida. Mas, mesmo assim, fui fazer minha caixa de sonhos. Nessa caixa de sonhos, fui alimentando. Depois eu vi a imagem de um outro cinema. Agora era maior, não era só a tela que tinha como a foto anterior. Agora tinha cadeiras. E eu passei a ter dúvidas
Como era que eu queria as poltronas? Eu queria essa cor mesmo, mas eu achava que ia ficar tudo muito parecido com a madeira da mesma cor. Eu tinha dúvida se ia ser caramelo ou se ia ser vermelho. Adoro vermelho. Vermelho, dourado, a tela, os detalhes, como seriam. E eu coloquei esse desejo, esse sonho, na minha caixa de sonhos. Mas eu não coloquei achando que não era capaz. Eu coloquei inspirada, sabendo que mais cedo ou mais tarde isso era possível chegar na minha vida. E sabe o que eu te conto hoje? Esse cinema que eu tô aqui é na minha casa. Essa é uma realidade que existe já há alguns anos. O que até então parecia algo tão distante, tão difícil, hoje é uma realidade. Eu jamais moraria nesse apartamento dessa forma, meu, se não fosse primeiro o desejo, a crença de que era possível, o exercício de colocar aqui dentro, de reforçar. Nas piores dificuldades que eu enfrentava, eu abria minha caixa de sonhos. Era ela que me dava forças para continuar. Era ela que, quando não deu certo, um cliente desistiu, alguém deixou o negócio, o mês não foi bom, todas as situações parecem difíceis, era essa caixa que me animava, era essa caixa que eu enchia mais de coisa, que eu carregava mais de coisas. Se eu abrir para você aqui, várias delas já foram realizadas, mas ainda tem outras para serem realizadas. Só que a caixa do futuro é uma caixa diferente dessa. Essa é a caixa das realizações passadas. E eu quero te dizer uma coisa, não importa como você está agora, só acredita nisso que eu estou te dizendo, porque não existiria razão nenhuma de ser assim para mim e não ser para você. Não existe absolutamente nada. Talvez a única coisa que eu tenha mais do que você é tempo na atividade que eu exerço, persistência, dedicação. Talvez o que eu tenho mais do que você é quantidade de nãos que já recebi, porque eu aprendi que na vida não importa os nãos, é a quantidade de sims que a gente encontra. Sabe quantas pessoas vão assistir esse vídeo que eu estou gravando aqui agora? Várias pessoas. Sabe quantas não estão nem aí? Várias. Mas você ficou aqui até o final. E é por você e para você que eu quero chegar. Então é 100% possível para você também. O que talvez você precisa fazer é aprender a desenvolver as habilidades necessárias para realizar o que você deseja na sua vida. Que tipo de habilidades é essa? A mentalidade, aprender como pensar. Talvez encontrar a oportunidade correta que possa te proporcionar uma liberdade que você deseja, não apenas financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Depois, você precisa desenvolver o conjunto de ações necessárias que vão te levar onde você deseja chegar. Para isso, você precisa ter orientação. Porque se a gente pudesse saber fazer sozinho, já teríamos feito antes. Eu, ao longo da minha trajetória, tive mentores, eu tive professores, eu tive pessoas que me pegaram pela mão e que me ensinaram, me inspiraram. E sempre que eles estavam dispostos a me ensinar, eu estava lá, pronta para aprender e para colocar em prática. Então os sonhos vão chegar na sua vida, todos podem ser realizados. Desde que você queira e esteja disposto a pagar o preço para receber esses sonhos. Que preço é esse, Martinha? Alguns preços, como por exemplo, ignorar os nãos, como eu acabei de te dizer agora. Os nãos não te dizem respeito. O preço é aprender a desenvolver uma mentalidade tão forte, concentrada no que você quer e não no que você não quer. O preço é entender quais são os relacionamentos que você precisa ter e o network que você precisa ter, os aprendizados que você precisa ter para chegar ao que você deseja e esquecer tudo o que reforça o que você não deseja. E eu quero te dizer ainda uma coisa. Eu busco hoje pessoas que queiram aprender a se desenvolver e que tenham sonhos grandiosos como eu tinha. Eu só não tinha o plano que era capaz de me levar à realização do que eu desejava. Mas eu descobri o como. Alguém me apresentou o como. E dentro dessa minha atividade que eu exerço há mais de 2 décadas, eu aprendi a desenvolver várias habilidades. Me ensinaram e eu quis e aprendi.
Mas ao longo dessa trajetória, eu fui desenvolvendo uma metodologia de como pode fazer com que a gente saia de onde está e acesse o que a gente quer. Como é que a gente tira os sonhos das caixas e traz para a realidade? Essa metodologia, eu criei essa metodologia e dei o nome de APP. Acesse a prosperidade plena. Prosperidade plena quer dizer não apenas dinheiro, conta bancária, realizações, tem a ver com plenitude. Chegar no estado de leveza, de alegria. Acesse a prosperidade plena ativando o seu poder pessoal. Essa força que você tem, que todos nós temos, mas que na grande maioria das vezes desperdiçamos, achando que não podemos mudar, achando que não podemos ser o protagonista do filme da nossa vida. O APP, o método APP, guia passo a passo como ativar esse poder pessoal para acessar a prosperidade plena. E agora, o que eu quero te convidar é, se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal, continua vendo todas as informações. Todos os vídeos desse canal têm um único propósito: te ajudar a se desenvolver mais, te ajudar a realizar mais, te ajudar a se encontrar com a essência que você é, a essência original que você é, e saber que você pode ir muito mais além. Ative as notificações. Todas as vezes que chegar um vídeo novo ao canal, você vai ser informado imediatamente. Vem comigo no Instagram, martinhagondinha@oficial. Todos os dias tem conteúdo que acrescentam. E também aqui no Telegram, que também tem conteúdos exclusivos no canal do Telegram. E eu desejo que esse conteúdo tenha sido valioso para você, que você pegue essas informações e construa o filme da sua vida. O que você vai viver de grandioso e extraordinário nos próximos anos. O filme com aventura, com amor, com paixão, com grandiosidade, onde você é o autor principal da sua história. O diretor é quem comanda, é quem dá as regras. E a existência, a partir de hoje, em sua vida, será o filme que mais impactará, não apenas a sua vida, mas a de todo mundo à sua volta. Te vejo no próximo vídeo.